Olá! Hoje eu vou falar um pouco sobre o que é o efeito fotoelétrico. O efeito fotoelétrico é a emissão de elétrons por uma placa metálica quando essa é exposta por uma radiação eletromagnética, no caso a luz, de frequência alta. Esse efeito pode ser observado quando a luz incide em uma placa metálica, arrancando elétrons dessa placa. Bem, aqui na nossa região nós temos exemplos de empresas como a Leão e a Dupont, e também a Brametal, que é a que você está no exemplo agora, que fez a instalação de vários painéis solares para ajudar na produção de energia. Isso é como nós podemos notar que a energia fotoelétrica, o efeito fotoelétrico, a energia solar, está presente no nosso dia a dia e a gente nem percebe. O efeito fotoelétrico foi descoberto no ano de 1886 pelo cientista alemão Heinrich Hertz. Na ocasião, Hertz percebeu que a incidência da luz ultravioleta em chapa metálica auxiliava na produção de faíscas. A explicação teórica para o efeito fotoelétrico, entretanto, só foi apresentado em 1905 pelo físico alemão. A dúvida que existia na época estava relacionada com a energia cinética dos elétrons, que eram injetados no metal. Essa grandeza não dependia da intensidade da luz incidente. Então, Einstein percebeu que o agente responsável pela injeção de cada elétron era um único fóton. Tanto Einstein no início das ideias do físico alemão Max Planck. As ideias de Max Planck afirmavam que a luz irradiada por um corpo negro era quantizada, isto é, apresentava um valor mínimo de energia. Então Einstein ampliou a ideia para todas as ondas eletromagnéticas e conseguiu resolver o problema do efeito. Eu vou explicar sobre o efeito fotoelétrico. O efeito fotoelétrico, ele consiste na emissão de elétrons de um material. Esse material, geralmente, ele é um metal e ele é submetido a uma radiação de ondas eletromagnéticas. Essas ondas eletromagnéticas pode ser, a gente dá como exemplo a luz, que é uma onda eletromagnética. Essa radiação de luz acaba ejetando alguns elétrons do material, no caso desse metal, que é o mais usado. Os elétrons que são irradiados são denominados fotoelétrons. Einstein percebeu que o agente responsável pela emissão desses elétrons era uma outra partícula. Então, ele denominou essa outra partícula de fóton, que é uma partícula da luz. Os fótons funcionam como esferas, tipo umas bolinhas que têm uma velocidade já, uma energia estática. Então, quando eles colidem com os outros elétrons, eles passam essa energia estática deles para outros elétrons. E isso pode formar os polos, como da bateria, que a gente forma os polos positivos e negativos. Uns elétrons saem, no outro polo os elétrons têm mais tendência a se aglomerar mais, formando polo positivo e negativo. O sistema fotoelétrico foi importante para várias tecnologias que tivemos no passado e ainda temos hoje em dia. Ela ajudou a gente a compreender sobre a natureza da luz. Tivemos, graças a ele, o cinema falado, as televisões, também vários maquinários. Antigamente eram utilizados o sistema fotoelétrico, e até hoje temos coisas que envolvem esse sistema. Por exemplo, as televisões LCD que muitas pessoas ainda têm em casa, as iluminações públicas, iluminações urbanas. Também temos as contagens, aqueles aparelhos de contagem nos metrôs e portas automatizadas, sistemas de alarmes, e futuramente ainda será muito mais utilizado esse sistema com as placas de energia solar que envolve esse sistema. E se ficar mais próximo do consumidor esse aparelho, que ainda é muito caro, será muito mais utilizado, pois para o meio ambiente é muito mais saudável.